Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento e a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais do Movacom. Meu nome é Cristiano Buchor, eu sou contador, pós-graduado em Controladoria e Tributário e faço parte do Movacom. Hoje falaremos sobre obrigações acessórias e o custo de conformidade. É um tema que inquieta empresários e contadores e é necessário que nós possamos destacar alguns pontos que são relevantes sobre esse tema. Tem por objetivo apurar, fiscalizar e arrecadar o tributo. Tá? Elas podem variar entre regimes tributários, a exemplo do lucro real, do lucro presumido, simples e hoje em dia o MEI. Podem variar também sobre as competências. A exemplo disso, temos o ICMS, que é GI estadual, e também podem variar pelos tipos de atividade. Podem variar também por períodos. São obrigações compulsórias que decorrem da legislação tributária e mesmo que estejam dispensadas da obrigação principal, as empresas não necessariamente estão livres de cumprir a obrigação acessória. Ou seja, mesmo que esse tributo não tenha que ser pago, ele tem que ser declarado. Não temos como falar em obrigações acessórias sem falarmos em custo de conformidade. E, neste sentido, eu preparei algumas informações que eu considero relevantes para o tema. Estima-se que no Brasil sejam gastos um tempo em torno de 2.000 horas ou 60 milhões ano com obrigações acessórias. Isso são dados do Banco Mundial. Estudos também apontam que no Brasil, nos últimos 30 anos, se editou em torno de 5,9 milhões de normas. Isso dá uma média de 774 normas editadas por dia útil. Em matéria tributária, isso ainda é pior. Fica uma média de 1,9 normas hora, dia útil. Isso torna um custo muito elevado. Estima-se que no Brasil também tenhamos aproximadamente 63 tributos e 97 obrigações acessórias, das mais variadas e redundantes. Caro telespectador, somos severamente críticos quanto às inúmeras e excessivas obrigações acessórias existentes e destaco alguns motivos pelos quais o enorme tempo que tem se gastado com o tratamento dessas informações, a inexistência de padronização dessas informações, a clara redundância existente dentre essas informações e entre as obrigações prestadas, o esvaziamento da finalidade fiscalizatória dessas declarações, passando a ser utilizado como fonte de receita, simplesmente visando a imposição das multas, sem contar o emaranhado de normas tributárias a serem interpretadas para que sejam cumpridas essas obrigações. Soma-se a isso, senhores, a omissão dos conselhos sobre o enfrentamento ao tema. As reiteradas promessas de desburocratização que vêm sendo feitas ao longo dos anos. E é necessário que se registre. Não somos contra a tecnologia, evoluções, melhorias, modernização e melhoramento dos controles internos informativos. Muito pelo contrário, somos favoráveis. Porém, isso deve ser feito de forma racional, razoável e padronizada. Atualmente, o profissional da classe contábil assiste um movimento de hipervalorização de obrigações acessórias. Exemplo disso é o E-Social, a FD-Renif, a DCTF-Web, o Bloco K e consequente desvalorização da contabilidade. Infelizmente, assistimos isso por uma omissão do CRC, do CFC e das entidades representativas, a quem deveriam zelar pelas nossas prerrogativas profissionais, pois somos profissionais de contabilidade que traduzem e intermediam essas relações entre o fisco e os contribuintes. E para finalizar, eu convido a todos para que continuem esse debate. Peço que nos adicionem nas redes sociais do Movacom, onde o contraditório sempre será bem-vindo. Gostaria de lembrar que o Movacom é um movimento sem partido, sem chapa, sem CNPJ, não temos hierarquia e isso nos dá liberdade para conversarmos abertamente e debater sobre diversos temas que inquietam a nossa classe. Com isso, nós buscamos ações, propostas, valorização e a proteção da nossa tão importante classe profissional. Um fraternal abraço, um muito obrigado